Coloque teu coração em Deus, porque o alimento, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Pode ter todas as questões, as complicações, a influência humana, as dificuldades, tudo que pode te cercar, mas ela é viva, e ela prevalece. E a palavra de Deus, ela confronta as estruturas, ela nos fortalece, ela nos motiva a viver de uma forma melhor, ela nos inspira a sermos mais parecidos com Jesus, ela nos lava, a palavra de Deus nos ilumina, ela é a lâmpada para os nossos pés, e que ela venha sobre cada um de nós aqui de uma maneira muito especial. Senhor Deus e Pai, eu apresento a minha vida, os meus irmãos, esse momento da palavra. Ela é santa, assim como o Teu Espírito é santo, como o Teu nome é santo. Por isso eu te peço, Pai, lava-nos mais uma vez, adequa-nos a esse ambiente de santidade, a este lugar da revelação, que não sejamos roubados, distraídos ou impedidos pelo inimigo, nem pela nossa alma, nem pela nossa natureza e pelo nosso coração desesperado e enganoso, como diz o profeta Jeremias, mas que possamos receber da palavra, discernir naquilo que ela vem para cada um de nós, na especificidade, daquilo que é a situação, daquilo que é o contexto, daquilo que é a nossa vida. Muito obrigado, que os teus santos anjos venham neste lugar, dentro e fora, exércitos do Senhor sejam invocados aqui, e sim, Pai, que nada do inimigo seja permitido, sejam amarrados, expulsos para onde Jesus determinar. Todo aquele que se levantou, não apenas aqui neste encontro, mas também através das casas conectadas, dos equipamentos, dos computadores e celulares, tudo que está sendo conectado agora, sejam abençoados essas atmosferas, desses lares, desses lugares, sejam abençoados com a tua presença. Haja cura, haja revelação, haja salvação e libertação. Assim te agradecemos, eu coloco a minha vida como teu servo e filho, assim como os meus irmãos que estão em escala agora. Assim te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, livro de Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, a palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, de 1 a 12, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Quando a fé rompe limites, Deus rompe a paralisia. Jesus havia iniciado o seu ministério de forma pública na região da Galileia, após realizar vários milagres. Ele retorna para Cafarnaum, que se torna uma espécie de base ministerial de Jesus e seus discípulos. Diz a palavra no verso 1 e 2, 3 elementos importantes que a gente possa meditar aqui para as nossas vidas. Jesus estava presente naquele lugar, a casa estava cheia e a palavra estava sendo ensinada. Antes desse milagre, é importante entendermos que Jesus estava ensinando. Isso mostra para nós aqui que a palavra prepara um ambiente para o milagre. Muito cuidado quando nós estamos recebendo a mensagem, porque ela vai criando conexões com o Espírito Santo, ela vai criando conexões com o teu espírito, naquilo que você já se alimentou da palavra de Deus, e começa a proporcionar acessos do poder de Deus na tua vida, nos teus pensamentos, nas suas emoções, nas suas relações. Enquanto a palavra de Deus está sendo bem preparada, um milagre começa a cercar esse ambiente. O encontro com o paralítico mostra isso.
Eles trouxeram um paralítico carregado por 4 homens, e eles não podiam aproximar daquela casa de tão cheio que estava. E eles identificam uma oportunidade, subir no telhado, abrir aquele eirado, descer o paralítico no lugar que Jesus estava ensinando. 3 dimensões importantes espirituais para nós aqui, nesse texto, de muita importância: a paralisia do homem, a fé dos amigos e os obstáculos da multidão. O paralítico não podia chegar sozinho, então nós entendemos que a fé coletiva rompe as barreiras. Quando você está numa situação muitas vezes paralisado, e nós vivemos paralisias de uma forma cíclica, às vezes, situações, coisas inesperadas, fatores que nos atravessam, que pode te paralisar por um momento, por um dia, uma manhã, e às vezes Deus prepara pessoas para te cercarem, para te ajudarem naquele momento. Por isso que a fé coletiva como essa, ela tem muito valor, e a fé principalmente individual, pessoal, muito mais. E nós viveremos obstáculos. Esse homem, para chegar nesse lugar, quando ele ouve falar de Jesus, provavelmente numa dedução básica aqui, ele sabia que ali tinha cura, mas ele não podia chegar. A fé, ela rompe uma estrutura. Nesse momento de intervenção divina de Marcos capítulo 2 verso 5, é interessante que Jesus vê a fé deles. Jesus viu a fé deles e ele fala para o paralítico. Entenda uma coisa: o que chama a atenção de Deus na terra é fé. O que chama a atenção é o coração, enquanto a palavra de Deus, enquanto há uma atmosfera de adoração, onde há uma comunhão, há uma mesa, uma pessoa tem uma fé que chama a atenção de Deus. E ele observa algo interessante. Primeiro aqui Jesus trata a raiz espiritual, antes da condição física. Muitas vezes isso revela que a maior paralisia não é física, mas ela é espiritual. A cura ocorre nesse texto que lemos aqui, quando Jesus ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 comandos de Jesus nesse lugar: a restauração da capacidade, se levanta. Ele vai direto ao ponto da debilidade, o ponto onde havia uma impossibilidade, e ele dá uma ordem: toma o teu leito. O testemunho de transformação é que você assume a responsabilidade, assume a autoridade sobre o ambiente que te paralisava. E ele dá uma direção: volta para a tua casa, reintegra a sua vida. Nós entendemos na Bíblia que em diversos momentos, não apenas paralisia, mas fala também de questões espirituais que cercam este tema, como o Salmo 38 verso 8: eu estou fraco e totalmente esmagado, dou gemidos por causa da inquietação do meu coração. É um tipo de paralisia. Quando estamos inquietos, coisas que tiram nossa paz, coisas que são como pensamentos intrusivos, que começa a te incomodar, isso vai te paralisando. E você estava num bom almoço, daqui a pouco aquela situação vem, uma notícia, a geopolítica, pessoas do trabalho, questões da família, o exame que chega o resultado no teu WhatsApp, o cliente que desiste da venda, e aquilo que te paralisa. E paralisia também, ela pode ser emocional, assim como espiritual. Tipos de paralisias que nós podemos enfrentar, isso é muito importante. O primeiro tipo de paralisia é espiritual. É quando a pessoa perde a paixão por Deus, é quando ela perde o desejo pela palavra, quando ela perde a vida de oração. E isso não acontece do dia para a noite. Isso que nos leva a um caminho de apostasia. Ninguém se apostata da fé conscientemente. Uma pessoa que ama o Senhor, processos vão acontecendo, e a pessoa perde a paixão por Deus, ela perde o desejo da palavra, ela vai se afastando de uma vida de oração. E nós seremos provocados, como o próprio apóstolo João escreve em Apocalipse 2:4: tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. A característica de quem perde o primeiro amor. Uma vez traduzindo o Carlos Anaconda numa conferência em Florianópolis, ele falava assim: não existe primeiro amor, existe o único amor. Eu tenho que manter conectado nesse amor, no que Ele fez por mim, onde eu estava quando Ele me encontrou. Você não pode perder essa memória, você não pode jamais perder essa referência, porque o que foi milagre se torna comum, e você normatiza uma vida medíocre. Eu sei quanto me custou sair da bebida, eu sei quanto me custou me tornar um obreiro da casa do Senhor, eu sei quanto me custou me posicionar como um homem de Deus, eu sei como me custou ter alianças financeiras com Deus que me sustenta na minha vida profissional, quantos milagres, quantas assinaturas Deus já fez na minha vida. Eu não posso me esquecer. Então o confronto é: você abandonou o seu primeiro amor, você perdeu a paixão por Deus, você perdeu o desejo da palavra, você perdeu a vida de oração. E o inimigo entra muito fácil pela rede social, pela distração do smartphone. São muitos comandos que nós damos de manhã, responsabilidades. Tem dia que eu me levanto
estou organizando, já é resposta para uma situação, é outro alinhamento, é um pedido, é uma consulta, é uma situação, e você vai se cercando, são horas trabalhando, sem que a gente perceba, uma paralisia espiritual se instala. O segundo tipo de paralisia é emocional, feridas, traumas que vão impedindo o avanço. Uma pessoa que passou por uma situação, um trauma, uma circunstância que tem gatilhos, ela tem dificuldade de ambientes, de frequentar lugares, de se abrir a um processo. Uma pessoa ferida emocionalmente por sua paternidade, pelo pai, pela mãe, por não ter tido um acolhimento, por não ter tido um diálogo, ou por uma perda significativa quando era criança, quando perde os pais, passa por uma luta de aceitação. Estávamos ontem conversando com a pastora Karine, é o testemunho dela, provavelmente ela vai dar aqui. Ela perde o pai muito cedo, adolescente, e a mãe entrega ela para ficar com o pai e com o pai paterno, que moram aqui em Alvorada. E nessa condição ela e a irmã crescem ali, isso tornou ela uma pessoa muito introvertida. E ela conhece o Fernando de uma família com 5 filhos, eu creio, 6 filhos, uma família agrupada, aquela coisa, e ela entra, e a sogra falava assim, para a Karine eu posso contar qualquer segredo, porque ela não fala nada para ninguém, porque era a característica dela de ser fechada, ser introspectiva. E ao passo que ela se abre esse amor da sogra com uma mãe, ela foi curada, e ela dando esse testemunho para nós ontem na mesa, um processo que ela se permitiu, porque havia um trauma. Quantos traumas nós vivemos? Traumas, decepções, rupturas, coisas que marcam a gente. Já ouviu falar da expressão, um gato escaldado tem medo de água? Quantas coisas pode ter nos escaldado no processo, e falou, opa, quantas coisas, isso traz uma paralisia, você não se abre, você não permite esse amor, você se protege bloqueando uma distância, e isso te impede de ser transformado. Quando nós fizemos muitos anos atrás, na Universidade da Família, nós sabíamos algo interessante que foi falado. A pessoa ela tem uma ruptura, ela coloca o escudo de proteção, mas esse escudo acaba virando uma redoma que bloqueia essa pessoa. E o que fura esse escudo? Amor. Como é que nós podemos falar do amor de Deus se nós não amamos como Deus pede para a gente amar as pessoas, como a nós mesmos? Se não há uma intencionalidade. De tempos em tempos existem alguns padrões que nós vemos no corpo de Cristo. Houve um padrão, eu não me sinto parte. Esse padrão eu não me sinto parte quando eu ouço conferências em outros estados, pastores, líderes reunidos, olha, quem aqui não tem vivido essa situação, a pessoa não se sente parte, ela comunica uma saída, ela abandona, ela sai, ela nem agradece, às vezes agradece, faz uma carta, usa a plataforma para poder se promover, inclusive na saída, uma coisa de louco. Estava conversando com o pastor Gilson, da igreja Atos de Osasco, um homem de Deus, que está junto de uma rede apostólica muito abençoada, e ele dando uma palavra sobre isso. Eu falei, gente, é um padrão, mas a pessoa foi ferida por algum processo, e ela não se permitiu ser curada, ela prefere interromper e fechar uma relação, do que se abrir para uma cura, para uma conversa, para um período de restauração. São feridas que vão impedindo o avanço, e quando ela começa uma nova relação, um trabalho, relacionamento sentimental, ela vem com as cargas dos traumas. Isso é um processo. Paralisia emocional. Salmo 147 verso 3 diz assim, ele cura os quebrantados de coração. Mas para você ser curado, Jesus precisa ser o alvo. É interessante que o mesmo padrão dos críticos, daqueles que reclamavam, daqueles que julgavam no coração, eram os mesmos que estavam na sinagoga, quando Jesus chama um homem da mão ressequida à frente, para curar aquele homem, mas ele vê não a mão ressequida, o coração ressequido daqueles que os criticavam. Há um padrão. Além da paralisia espiritual e emocional, podemos ver a paralisia da fé, um medo que impede a ação. O medo é ter a fé no Deus errado, acreditando que Deus se engana, acreditando que o cenário irreal criou uma realidade que te enganou, te levou para uma paralisia. Quando Tiago fala para que a gente peça fé, peça sabedoria, aliás, peça sem duvidar, fala que o medo divide a mente, a dúvida divide a nossa mente, divide o nosso coração. Tá, mas se Deus não responder, mas se Deus não fizer, e se eu for pedir essa moça em casamento, ela não quiser me receber, não acreditar nesse sonho, e se eu tenho um desafio profissional e se der errado, e se eu entrar nesse cliente, eu falar uma palavra errada, e começa a colocar dúvida. Uma pessoa com dúvida, ela é pela metade, uma paralisia. Existe a paralisia moral,
o pecado que gera um bloqueio espiritual. Mensagem da semana passada sobre iniquidades, Isaías 59 verso 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado se instalou, virou um padrão. A pessoa, os olhos bons do seu bom tesouro, tira as boas, os olhos maus do seu coração mau, vê as coisas más. Quer conhecer uma pessoa? Fruto do que fala, como processa ruídos, situações, como ela processa. Tem uma paralisia moral? Está aberta? É uma pessoa que faz a análise perfeita, inclusive quando ela também erra. Como nós podemos lidar e como essas paralisias surgem? De acordo com a Bíblia, as paralisias surgem quando o coração se afasta de Deus. Como é que eu me afasto de Deus se eu estou frequentando a igreja? Aqui dentro, outros deuses, outros amores, outras prioridades, esqueceu de onde saiu, o coração se afastou de Deus. Mesas que se assentou, mesas que se levantou, vai se afastando de Deus, e o pecado vai criando barreiras. Um homem que por anos e anos veste uma máscara, e depois quando é desmascarado de uma vida dupla, onde foi que essa pessoa errou? Será que ela se converteu de fato? Ou em algum momento ela se afastou de Deus? Porque Deus não vai fulminar, como está em Atos capítulo 5, como foi a Ananias e a Safira. Eu creio que vai chegar um tempo do temor de Deus que isso pode acontecer, mas a gente erra, a gente não é fulminado, e a gente se acomoda, e sem perceber, você relativiza esse pecado com a graça, e acaba não tendo problema de tua lâmpada não estar tão acesa, das suas vestes não estar tão limpa, de um tempo de ouvir a palavra e edificar a tua fé, já não é tão intenso. Você começa a mesclar o mundo, começa a entrar, e você começa a se perceber amando com os olhos para o brilho desse século. Só que o pecado vai criando uma barreira, e você já não sente mais. Gente, Lucas capítulo 15 fala daquilo que estava perdido, que foi reencontrado, o arrependimento, que a festa nos céus, principalmente do filho pródigo. Foi um processo, e a fé enfraquece. Filósofos descrevem a paralisia como perda de propósito e de direção existencial. Uma geração que não tem esperança no futuro, que não sabe o que quer. Uma paralisia comportamental causada por medo, por trauma, excesso de ansiedade, sensação de incapacidade. O cérebro entra no modo evitação ou congelamento. A paralisia tem um mecanismo: ferida ou medo, retração, perda de iniciativa, acomodação, identidade limitada, e a pessoa começa a dizer: eu não consigo. Mães que desistem de um filho: eu não consigo criar, é muito difícil. Maridos que desistem de um casamento, tem crise, onde há pessoa, onde há humano tem crise, os apóstolos disputavam um lugar do lado de Jesus. Pedro foi confrontado por Paulo quando os gentios chegaram, os judeus. O que ocorre diante de Deus quando nós estamos paralisados, queridos? Se perde uma iniciativa espiritual, e reino de Deus é iniciativa. Você tem dons, você tem talento, você tem promessas. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, e perdemos uma iniciativa espiritual. Deixamos de jejuar, deixamos de consagrar a Deus, deixamos de renunciar coisas que são importantes. Quer se manter vivo? Aprenda a caminhar com dor, com cruz e com renúncia. É o cálice que Jesus tem para nós. Não estou dizendo que é um sistema de sofrimento, não. A graça, a alegria, a riqueza, a providência, a festa de júbilo no céu, quando há uma mudança, um arrependimento, um conserto. Mas eu não posso deixar as coisas me acomodarem, evitando desafio, diminuindo a minha fé, me acostumar com uma limitação. Deus não nos criou para vivermos paralisados. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não espero no Senhor, tipo assim, cara, eu espero no Senhor, mas eu estou trabalhando. Eu espero no Senhor, mas eu vou buscar algo novo. Eu espero no Senhor, eu estou procurando uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, uma melhor alimentação, me mexendo, corpo, alma e espírito. Eu espero no Senhor.
Vemos na Bíblia pessoas que paralisaram por um período. Elias, o maior vulto profético. Quando o anjo Gabriel vai anunciar para Isabel quem seria João Batista, fala, vai andar na virtude de Elias. Não tem maior. E esse homem conhecido como, na minha opinião, a expressão profética mais poderosa da Bíblia, Elias, que nem conheceu a morte, subiu no carro de fogo, ele pediu a sua morte. Basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus pais. Naquele momento, as perseguições, a injustiça, a visão que ele tinha do processo, fez ele desacreditar, ele paralisou. Deixaram os seus altares, abandonaram o Senhor, mataram os teus profetas. Que me cabe viver, Senhor? Até que Deus manda ele para um lugar chamado Horebe. Horebe não é lugar de morada, é lugar de processo. E o vento suave, você conhece o texto do 1 Reis. O que você está fazendo, Elias? Volta pelo caminho de Damasco. Unja Hazael, rei da Síria. Unja Jeú, rei Israel e Judá. E Eliseu, profeta. Eu quis escapar da espada de um para o outro. O que Deus fala? Eu não estou respondendo a tua dor, não estou respondendo a tua paralisia, eu só estou mandando, volta a caminhar. Volta a caminhar. Como é que a gente restaura um período? Os fisiologistas, quiropratas e professores me corrigem. Cara, você vai ter um período que você precisa de repouso, pressão, medicação para desinflamar, mas precisa voltar a se movimentar. Volta a movimentação, começa a caminhar, começa a fazer alongamentazinho em casa, alonga um pouco, dá uma caminhada, faz aqui, faz alguma coisa, o corpo começa a responder, a sua química muda quando você volta. Não precisa, queridos, não sobe montanha correndo, mas sobe. Não se sobe montanha correndo, mas se sobe. Estou caminhando, meu irmão, estou buscando, estou lendo de volta. Peguei livro de Marcos, papinha de novo, um capítulo por dia, pastor. Estou riscando de novo uma nova Bíblia. E Deus renova. Jesus curou a paralisia de um servo do centurião. Quais são os sinais de paralisia na vida espiritual? Um sinal que é imperceptível, mas que acontece: procrastinação. Não, mas se eu vou deixar para depois. Esse jejum, essa vigília, estou dando exemplos, estou tentando elaborar aqui, evocando coisas que podem te ajudar a enxergar essa procrastinação espiritual. Você precisa começar algo diante de Deus. Queridos, o que eu falo, coloque filtros, por favor, porque debaixo dessa graça, eu tento passar para você entender cenários. Raspa o cabelo, raspa a sobrancelha, faz qualquer coisa. Senhor, eu quero provocar o céu. Eu, pessoal, não preciso publicar, colocar no Instagram, estou aqui, estou me arrependendo. Não é isso. Pois eu estou no mistério. Vai chegar a Páscoa, todo o jejum do chocolate, do doce, do açúcar, por um ano, pastor. Vai que vai, negão. Não pode mais falar isso, que pode ser uma pessoa se ofenda. Mas faz algo para quebrar essa procrastinação. Pastor, eu comecei a evangelizar a galera do meu trabalho. Eu estava no evento, bastidores, os músicos estavam conversando. Falei, vocês vão ministrar? Vão tocar daqui a pouco? Vamos orar, chega aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, começar a ativar. Por que a gente vai ficando na espera? Você está na espera, começa a orar. Olha, tem uma palavra para... Cara, eu aprendi uma coisa com um profeta, que eu via Deus. Alexandre, Deus quer falar com todo mundo. Deus quer falar com todo mundo. A pessoa que te atende, Deus quer falar com todo mundo. Uma vez a gente estava viajando para fora do Brasil. A Valéria entendeu, falou: Ale, fala para aquela mulher que ela é Jonas. Eu, no meu inglês nível infantil, eu falei, minha esposa e eu tal. Ela falou que você é como Jonas. Começou a chorar dentro da loja. A minha mãe sempre fala isso, que eu sou Jonas. Crente desviada. O sinal de paralisia: medo constante. O perfeito amor lança fora o quê? O medo, que se instala uma mentira. Um intruso, ele não é hóspede. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus eu oro que todo hóspede, todo intruso maligno que veio para trazer medo, saia desse coração agora em nome de Jesus. Que se rompa uma nova estação. Se você quer, diga amém. Liga na tua vida, liga na terra. Quer aplaudir, aplauda o Senhor. O medo entra. O pior medo, morrer. Meu filho, o medo de morrer. Gente, eu falo, você não vai para o céu eu quero, a igreja será perfeita, eu quero já subir igual, vamos embora. E se não for?
Qual a consciência que a gente tem e a lucidez de saber que pode ser que um dia você entra na última volta da tua vida? Eu vou me encontrar com o meu Senhor. Mas eu vou, que eu amo, tudo mais. Mas encontrar o meu Senhor, Ele é digno de todo o meu amor. O medo de morte, para o cristão, morte é lucro. Não vai abusar, andar sem capacete, não existe isso. Perda de propósito, perdeu o propósito. Faz uma análise, peraí. Na minha melhor fase, o que eu fazia? Com quem eu andava? Como era o meu coração? Eu não posso falar algumas coisas minhas que vai ficar... Mas eu aprendi que a gente, quando fala as nossas debilidades, as pessoas se conectam com as nossas debilidades. Tem dia que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Como você sofre? Aí, isso aqui não é aqui, tá? É numa outra terra. Aí tem um ministro de louvor. Não, gente, de verdade, não é da nossa, que a nossa galera, graças a Deus. Mas se eu tenho uma dificuldade com a pessoa que está ministrando, eu falo, se eu tivesse na igreja mais legal, e se o ministro lá falasse isso, eu não ia curtir? Por que eu não posso curtir o cara está falando aqui? Uma pessoa que não quer arrumar emprego. Aí um dia eu peguei um jovem, chamado meu irmão, falei, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Se você quer morar na Califórnia, você não lavaria prato lá? Não trabalhava de manobrista? Não ia correr? Por que não pode correr aqui assim? Porque lá os States, você nasceu aqui, você fala português, nem sabe nem inglês, nem tem nem passaporte, então dá o gás aqui, que você já fez um pouco. A gente não consegue fazer a transposição, cara. Eu estou num cenário, eu tenho um propósito. Por que eu perdi o propósito? Eu, Alexandre Leonardo Salles, na minha vida diante do Senhor que eu estou, diante da igreja representada, eu nunca vi uma pessoa recuar com uma intenção errada do coração, voltar melhor. Eu entendo pessoas que estão por um período, que precisam se dedicar, que têm prioridades, e vão e voltam avião, porque o pastor tem uma missão, vai fundo, eu nunca vi, porque a perda de propósito é porque você saiu do lugar. Então lembre o que você fazia, e onde você estava, com quem você caminhava. O inimigo, olha, Senhor, vem desmascarar aqui neste lugar os dardos inflamados que vieram igual de Irã para o Iraque, por onde for, é um tanto dardo inflamado. Quanta mentira, em nome de Jesus, saia. Cara, o que você fazia? Não era simples? Não era simples? Por que a gente complica? Cara, eu venho na igreja, eu sirvo numa área, eu frequento, tenho meus amigos, a gente tem um propósito. Uma vez por semana a gente se reúne só para orar. Não sou cronista, não sou crítico, não sou analista de cinemas, eu não sou nada, eu só estou aqui para ver o que vai edificar. Você não perde propósito. Quer ser uma pessoa diferenciada? Salmo capítulo 1 na sua vida para o resto dos seus dias. Não se detém, nem ouve que não presta, cara. E se acomodar. A paralisia vem da acomodação. Mas a pior de todas é a desistência silenciosa. Uma vez, um amigo meu ele foi o pé, ele foi a bola do jogo, e a namorada foi o pé que jogou ele para fora do jogo. E ele foi perguntar por que isso aconteceu. Sabe o que ele me falou, Ale? Ela me falou o quê? Congelada pela frieza da razão. Filósofa. Ou seja, não estava mais legal, e ela foi desistindo dele silenciosamente. Cuidado com essa desistência silenciosa. O Senhor não desistiu de nós na cruz, amém? Então, amados, como diz Hebreus 12:12, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. A fé ela pode enfraquecer quando a esperança diminui. Como é que nós podemos vencer a paralisia? A primeira questão é se aproximar de Jesus. A cura começa na presença. Uma coisa que a gente vai precisar trabalhar muito, os blocos que a gente vai montar, bloco administrativo, financeiro, doutrinário, gerações, os blocos que a gente vai acontecendo. Estou dando um spoiler rápido para você. Toda a igreja começar a entender um pouco mais o que é a presença. Presença não é teclado, presença não é uma mensagem, presença é o que você discerne na tua vida. É onde o teu coração é tocado, onde nada faz sentido que está à tua volta, mas você sabe que você tem Ele. Que você sabe que aqui o teu coração com essa dor, você é sincero com os teus lábios e você permanece. Então a primeira questão de vencer a paralisia é percepção da presença. A cura começa na presença. Trouxeram o paralítico na presença de Jesus. Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria. Como vencer a paralisia? Rompendo obstáculos. Os amigos removeram o telhado. Isso simboliza o que? Perseverança, uma fé ativa.
Ouvir a voz de Cristo. Eu falo com muito temor diante do Deus que eu sirvo, e eu sei o que se fala aqui. Muitas pessoas tomaram decisões que não ouviram a voz de Deus, e é por isso que não estão encaixadas. Eu falo, já tomei decisões que eu não ouvi a voz de Deus e fiquei desencaixado também. A oração é: Senhor, vem com a tua graça, tua misericórdia, e traz as pessoas para o centro da tua vontade. Quando a pessoa muda de cidade, não era o propósito de Deus, era uma invencionice. Quando a pessoa cria um emprego que não é. Foi uma vez, acho que foi o Daniel Alencar, ele falou: cara, a gente estava lá na base de Moçambique, tinha um casal novo, mas Deus não pediu para eles irem para Moçambique, não tinha nada a ver a chamada, e os caras estavam morrendo naquele lugar. A voz de Deus traz uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você precisa ouvir isso. Ouvir a Deus é só com santidade, caminhar em fé. O paralítico foi carregado pela fé dos irmãos. Nós somos carregados pela fé dos irmãos muitas vezes. A oração, a intercessão, o louvor, o pastor, a liderança, os voluntários, estamos aqui em fé. Mas vai chegar uma hora que é você e ele vai falar: cara, para com isso hoje. Sabe como eu parei de beber? Como muitos aqui viveram milagres, quando eu ouvi uma voz de Deus falando assim: cara, não combina mais, Alexandre. Tem gente que bebe, tem pastor que bebe, tem igreja que é liberado, cada um com a sua medida. Aqui não combina mais. Eu fui do candomblé, queridos, eu sei que lá não se usa água com gás, usa álcool para começar a movimentação, cara. Não. Senhor, qual a minha resposta diante do meu caos? Jesus viu a fé coletiva, mas ele respondeu a perseverança. A cura começa no coração. Se você sente um incômodo no teu coração hoje, é um sinal de que a paralisia tem te atacado, mas ela está sendo desmascarada nesse lugar, em nome de Jesus. Você que me ouve pela plataforma do YouTube, do Spotify, não importa, eu creio que Deus está tocando o teu coração, para você enxergar as áreas que Ele está te chamando a atenção. A dor é um sinalizador, olha para a tua vida e vê que não está certo. A transformação que gera um testemunho, qual é o elemento chave aqui? Eu vou começar a encaminhar para o final, prometo para vocês. Nesse episódio do paralítico, o ponto central não é apenas um milagre físico, mas é a revelação pública da autoridade de Jesus. O texto mostra que Jesus possui autoridade sobre pecado, doença, destino humano e estrutura religiosa. Ele diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra, até para perdoar pecado, eu te digo, levanta o teu leito e anda. Jesus não declara autoridade, ele demonstra autoridade. E o princípio da autoridade de Jesus tem 3 funções importantes. Primeiro, a origem é divina. A autoridade de Cristo não vem pelo reconhecimento humano, mas da identidade como filho de Deus. A primeira coisa para você voltar a funcionar e a paralisia não te pegar, saiba que você é filho. Eu sou filho. Sabe porque eu sirvo nessa casa? Eu faço isso todo culto, levanto e desço, porque eu sou filho. Eu sou um filho, Ele conta comigo. Não é que eu tenho que viver aqui dentro, mas Ele conta comigo. Quando eu entendo que eu sou filho, eu amo meu pai, eu faço as coisas que meu pai pede. As pessoas estão confundidas e paralisadas porque perderam a sua origem, da sua identidade. O conflito veio. Você acredita que você é o que faz, que você é aquilo que idealizou. Não, você é filho, você é uma filha. E se você não trabalhar na obra do Senhor, não tem problema, se você sabe que é filho. Mas é óbvio que saber que é filho vai te levar a compromisso, que você ama o pai. Eu tenho algumas coisas que você vai filtrando, é importante, porque aqui eu vou expondo a minha linha de pensamento como pastor dessa igreja. Você sabe que está escrito ali em Isaías capítulo 6, quando Isaías: eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias, o Senhor se revelou, e ele descreve o seu manto descendo, tocando, a glória encheu, e ele fala: ai de mim que sou um homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele viu um anjo tocando o altar do Senhor com uma tenaz, e tocando a boca dele, dizendo assim: isso te santificou, isso te limpou, te perdoou. Você vai escrever lá. E aí ele ouve algo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Sabe qual é a minha interpretação, Alexandre? Bem tosco, bem simplesinho. Essa pergunta está ecoando. Só que Isaías entrou num lugar que ele conseguiu ouvir. Não paralisava mais ele o pecado. E quando você ouve a Deus dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós,
Ele pecador, como eu e você, com a boca suja, cheio de problema, morava talvez lá no Sarandi. Ele falou: o quê? Envia-me a mim. Ele se torna um profeta messiânico. Não tinha nada de melhor que eu e você, mas ele teve a sua verdade quando ele ouviu. Deixa eu explicar uma coisa: quando você entende o teu lugar, a tua identidade, a tua origem é restabelecida. Pessoas que estão sendo paralisadas é porque saíram de um lugar e Deus quer te encaixar de novo nesse lugar. Não é por causa da igreja Salvation, pastor, não é por causa de nada disso. É porque Deus tem um plano na tua vida, Ele conta com você. Levanta os teus olhos para o céu, começa a pedir: Senhor, me mostra o meu lugar novamente. Aonde eu saí, eu quero voltar. Após aquele que é santo, a paralisia está sendo confrontada hoje. Você volta a fluir como uma filha, como um filho, debaixo da autoridade. Autoridade sobre o mundo espiritual, sobre a criação, vida humana, pecado, morte. Ele deu à igreja. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. O problema mais profundo do ser humano é o pecado. A autoridade do reino, Jesus age como representante do reino de Deus. Onde Jesus governa, sabe qual é o problema? Não é você focar só no poder milagroso, mas no governo. As pessoas estão vivendo o seu próprio governo. Eu te falo porque eu sei a minha personalidade. Minha esposa fala comigo todos os dias: Ale, eu falo: meu Deus, é Espírito Santo, só pode ser. E aí você fala: cara, eu quero viver o seu governo, Senhor. É o seu governo. Quando você entende governo, não adianta você acessar com passaporte chinês, se aqui só tem passaporte brasileiro. É o governo que funciona aqui. É a lei desse governo. Se eu estou debaixo do governo de Deus, da Bíblia, da palavra do Senhor, da palavra santa, a Bíblia sagrada, eu vivo debaixo desse governo. O que ela diz é o que eu faço. E onde Jesus governa, o pecado perde domínio. Onde a palavra flui, a enfermidade perde permanência. Onde você vive com o Espírito Santo e permite confronto, a paralisia perde autoridade. A autoridade é reconhecida pela fé. Vendo-lhes a fé. O que atrai Jesus é a fé. E é por isso que eu e você temos que nos converter, como diz ali em Mateus capítulo 18, verso 5. Se você não voltar a ser como uma criança, tornar a ser como você, não tem um reino. A gente cresce demais, fica bom demais, resolve demais. Eu sei aqui, eu faço aquilo lá, eu resolvo. Eu sou bom desembaraçador de nós. Deixa eu te colocar numa outra classe. Fé reconhece a autoridade antes do milagre, querido. O texto revela um processo espiritual profundo aqui. A fé criou acesso. Quantos acessos você tem na tua vida? Suas alianças financeiras, sua santificação de caráter, sua retidão e a tua língua. O que você fala? Onde está a sua fé na sua grana? Onde está a tua aliança com a tua casa, com a tua família? Onde está a tua aliança com a tua igreja? Com o teu pastor? Com os teus pais? Com a tua família? No seu trabalho? Lendo a respeito de grupos especiais, de operadores especiais. A primeira coisa que tem no grupo de operação especial: tem que ser fiel. Pode pegar todos os grupos de operações especiais dos Estados Unidos. O cara traiu a esposa, está expulso, não serve. Se você não honra sua família, você não vai honrar um guerreiro no fronte. Quais são os pontos de acesso da fé na tua vida? Você tem fé no teu casamento? Consegue honrar tua esposa hoje, amanhã, esse ano? Dedicar um período para ela? Tem acesso para os seus filhos? Você chuta o celular fora desse quarto e fala assim: agora sou eu e você, vamos lá, pega a pipoca, vamos conversar, filho, vamos assistir um The Chosen. Como é que tá, filhão? E a escola? E aí, tem alguém te zoando? Tem alguém fazendo bullying? Fala com o pai. Eu passo lá uma hora que você não vai estar e a gente resolve do meu jeito. Meu filho, onde mais dói a gente é a nossa cria. Tem acesso, a tua fé tem acesso à sua área financeira? Não, isso aqui é do Senhor, e tudo isso aqui é meu. Não tem problema, é tua medida, querido, colhe isso. A palavra não muda. Vou te falar no que eu creio, que é a visão da salvation. Dízimo vem antes da lei.
Oferta vem antes da lei. Generosidade é padrão de quem tem conexão com Deus. Desculpa, cada um viu a sua medida, cada um contribua segundo propõe o seu coração, como segundo a carta aos Coríntios 8. É a tua medida. Tem fé? Tem fé quando você recebe uma bênção, você divide essa bênção? A fé cria acesso. Aquele homem não tinha nada, mas os amigos tinham. Muitas vezes nós seremos os amigos daquele paralítico. Aqui é uma chamada de atenção em amor, mas muito firme. Se você vê o teu amigo perecendo, o irmão perecendo, e você fala, mas um dia ele postou no Instagram dele, cara, sempre foi ruim, Haroldo, 20 anos na casa, sempre errou, caminhou sempre, agora teve erro, as pessoas são humanas, todos nós somos humanos, não tem algum aqui, atire a primeira pedra, dos mais velhos aos mais novos, saindo um por um, na mulher pega em adultério, por quê? Quem é mais velho tem mais consciência, sabe que erra. Muitas vezes nós vamos ter que parar de limitar esse acesso da fé nessas pessoas, porque nós seremos os que estão carregando. A pessoa está enferma na fé, cuida dessa pessoa, abraça a pessoa, mas não precisa fazer desse processo, eu carreguei ele, hein? Imagina os amigos, foi curado, né, meu? Mas se não fosse eu rasgar aquele telhado, você estava lascado até hoje, vagabundo. Não, vibra. Glória a Deus pela tua vida. Pode falar uma coisa, maturidade, quando você se alegra pela vitória do outro, isso não te incomoda. Eu fiz até uma reflexão sobre inveja, e não teve like, não estou nem preocupado, mas é claro isso. Tem uma inveja bem educada. Olá, Lu, paz do Senhor, que bênção, né? Você era backing vocal, né? Nunca ministrou nada, né? Poxa vida, nunca te colocaram ali? Mas eu te vi uma vez num lounge, né, numa quinta-feira, tinha 3 pessoas na igreja, tá você aquele rapazinho, professor, não era? Glória a Deus pela sua vida. Vai cair máscara por máscara, não há o que não seja abalado, que o Senhor vai trazer à luz, é para a glória do Senhor. Haja temor, meu coração dói como um pastor. Os 4 amigos romperam, porque fé verdadeira não aceita obstáculo. Fé verdadeira busca acesso à presença de Deus. Sem fé não há manifestação no reino. E Jesus tratou a raiz, queridos. Ele falou, os teus pecados são perdoados. Sabe o que acontece? Por isso que os pensamentos, os caminhos, por isso que nos constrange. A presença e a santidade dele nos constrange. Eu falo por mim, certamente você vai se identificar. Quantas vezes eu e você fala, ei paralítico, te via na balada em Cafarnaum, vagabundo, tem que ficar mesmo aí, seu vergonha, adulto, safado. Sabe o que Jesus falou? Está perdoado. É tudo que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. Estou perdoado, Senhor. A culpa paralisa muito a gente. O maior problema não é físico, sempre foi espiritual. E tem gente que está paralisada por culpa. Como é difícil. Uma vez eu conheci um rapaz, ele era fuzileiro naval. Ele chegou na igreja numa outra época, vocês nem eram nascidos, pode ficar tranquilo, você não vai saber quem é. Ele falou, pastor, eu fui fuzileiro, e os exercícios que eu fazia, era nadar com 30 quilos nas minhas costas, num rio, tinha que cruzar corda, mas o que eu carrego no meu coração é muito pior que isso. E ele pôde abrir o coração, chorou, nós choramos, e aí ele foi perdoado, quando ele confessou. A coisa mais linda é ver o perdão. As coisas mais lindas do Evangelho, queridos, a salvação, a eternidade. Mas o que mais nos torna crente é perdoar. Sabe onde tem cura? Quem estava aqui na cura sabe? Fala aí, Verlang. Estava carregando um caminhão em Osasco, na quinta-feira. Sábado estava aqui na cura. Sabe o que é o mais bonito? É você se expor. Que reputação tenho eu? Senhor, eu quero pedir perdão. Eu quero liberar perdão. A paralisia sai quando você perdoa. Mas a pessoa continua falando, fazendo, o problema é dela, da minha parte, eu abençoo. Eu não posso falar porque vocês podem deduzir, mas esses dias eu tive que encontrar situações, você fala, da minha parte 0. Eu rapidamente, que eu vou fechar aqui, prometo para vocês, em 3 minutos a gente vai orar.
Eu tinha uma paralisia de uma pessoa que fez muito mal no meu trabalho, muito mal. A pessoa me humilhou, me desprezou no meu trabalho. Era meu vizinho de cima. Esse cara me machucou demais. Fez questão de me arrebentar. Eu estava num congresso, e o pastor, um americano, falou assim: cara, se você tem algo no teu coração, faça algo diante de Deus. Se você sentir, traga uma oferta por essa pessoa no altar. E eu desci as escadas e fui chorando. Estou falando, Alexandre, eu desci chorando. Eu entreguei, eu orei por todas essas pessoas. Era a área profissional. Passou o congresso, eu liberei de fato. Eu encontro essa pessoa. Eu encontrei, eu orei. E aí? Zero pontada. Zero alteração do ecocardiograma. Tudo bem, foi 12/8. E aí, meu, tudo bem? Ele, tudo bem, meu, e aí? Parece que você está limpo. Aí eu entendi que eu me converti com uma criança. Já brigou com criança? Aí zero. Aí você fala a palavra mágica. Comeu um galac branco. Vamos comer um sorvete. Tudo que eu não posso, estou falando para vocês aqui. Vamos no Mac então, vamos tomar aquele sundae de caramelo. Bate de latte. Zerou. Está tudo bem, pai. Está tudo certo. É tão bom, porque a cura começa no perdão. E a autoridade vai confrontar resistências religiosas. Só que Jesus termina dizendo assim: levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. O invisível é provado pelo visível, queridos. E a autoridade de Jesus traz liberação espiritual quando a gente recebe perdão, quando a gente se reconcilia com Deus. Traz a liberação física quando Ele restaura o nosso corpo. Isso mostra que o reino afeta todas as dimensões, o social, né, as nossas relações. E que nós podemos aprender aqui sobre a autoridade de Jesus. Ele tem autoridade sobre o pecado. O único pecado que é imperdoável, graças a Deus a gente nem sabe fazer, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir genuinamente a Satanás uma obra que é do Espírito. E não seja louco nem de brincar com isso. Tinha até site, blasfêmia e vai para o inferno. Nem entra nessa. Foi o que os religiosos fizeram. Nenhuma culpa é maior que a graça, igreja. João disse: se confessarmos nossos pecados, a condição é se confessarmos. Se confessarmos, Ele tem autoridade sobre as nossas limitações. Nós estamos chegando em portas aqui hoje, onde muitos não avançavam por causa da paralisia. Eu não penso em mensagem, eu vou fazer, eu quero fazer uma como é que faz? Rede, não é que uma ciclo de mensagens. Eu dependo do Espírito Santo, uma série de mensagens, eu acho legal. Tem amigo meu que faz, escreve livro, eu acho muito bom. Mas gente, nós falamos de andar numa nova dimensão, de lutar contra a iniquidade e de romper com paralisia. Eu não tenho capacidade de pensar em 3 semanas de mensagem, a minha vida nem permite isso. Mas se Deus está nos levando a lidar com o rompimento de paralisia aqui hoje, eu estou como servo de Deus anunciando para vocês: coisas boas vão acontecer, porque decisões estão sendo liberadas hoje. Recebe no teu coração as boas novas do perdão, da liberação, de uma quebra de dias difíceis, em nome de Jesus, porque aquilo que te paralisava não vai definir mais o teu futuro. Você vai poder dizer como Paulo fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. É um momento difícil, é um momento bom. Eu sei que a fé está abrindo espaço para a autoridade de Cristo Jesus agir na minha vida. Essa demonstração veio para esses homens que carregaram esse paralítico, e sim, uma perseverança nova que começa na minha vida hoje. Eu creio que nós estamos submetendo a nossa vida, recebendo perdão, recebendo uma nova identidade, recebendo autoridade espiritual. Sabemos que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Essa autoridade flui da submissão ao senhorio de Cristo. Eu declaro sobre a tua vida que você ainda esteja sendo carregado, limitado, dependente. Você sairá perdoado, restaurado e andando. A autoridade transforma o teu destino. Aplauda o Senhor que é santo. Abre o seu coração, se coloca de pé. Vamos adorar o Senhor. A pergunta é: nós estamos permitindo que essa autoridade governe a nossa vida? Eu tudo posso
Eu tudo posso. Eu tudo posso. Aquele que me fortalece. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Adore. Fale para sua limitação. Eu posso. Eu tudo posso, e com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Fala isso para suas dores. E com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Eu tudo posso, e com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. O medo do futuro, o trauma do passado, o peso do pecado, a insegurança diante do teu chamado. Só que hoje você está recebendo a palavra de Deus. A presença do Senhor vai transformar a tua paralisia em movimento, a tua vergonha em testemunho, a tua fraqueza em propósito. Ele restaura a tua alma, Ele restaura a tua fé e o teu destino. Eu oro que a graça do Senhor Que a graça do Senhor te guarde em todo tempo. Que a paz de Cristo esteja com você. recebe. Que a graça do Senhor te guarde em todo tempo. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a graça do Senhor te guarde em todo tempo. Que a paz de Cristo esteja com você. Há uma unção sobre a tua vida hoje. A paralisia está saindo hoje. Ei, está no teu leito. Levanta-te e anda. Recebe a porção do Senhor, a cura, o renovo. Que a graça do Senhor te guarde em todo tempo. Que a paz de Cristo esteja com você. Todo pensamento mentiroso, toda inflamação do teu coração, toda dor das paralisias que você enfrentava, toda a dificuldade dessa estação anterior, tudo que te levou a um processo difícil. Talvez você chegou aqui sendo carregado por um convite, por um compromisso, por uma responsabilidade. Eu vou porque eu tenho responsabilidade. Eu vou, nem que seja só pegar um pouco do louvor. Você chegou carregado, mas o Senhor olhou para a tua fé. O Senhor está olhando para a tua fé. Ele perdoa o pecado, Ele liberta do cativeiro, Ele traz recomeços. Eu profetizo como servo de Deus, que o que você viveu de paralisia, começa uma intervenção divina de liberação. Você vai ficar surpreendido com o nível de liberação da parte de Deus. Parece que o pastor estava acumulado, e o Senhor começa a liberar. Vem,
Pai, eu peço aqui que venha a liberação para aqueles que estão vivendo paralisia. O Senhor sabe especificamente, uma paralisia na família, uma paralisia pessoal, uma paralisia na saúde, uma paralisia nas emoções, uma paralisia financeira, uma paralisia no ministério, uma paralisia, Senhor, de sonhos. Eu tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Adore ao Senhor. Eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, eu tudo posso.